Então, gente, tudo bem? Eu sei que tá tarde, mas essa é a hora que eu acabei tudo e vou conseguir agora falar um pouquinho com vocês, como eu prometi, sobre esse assunto, já que é um assunto que muita gente não sabe, não tem conhecimento sobre ele. A glutonaria não é a mesma coisa que a obesidade. A glutonaria ela é uma prática que uma pessoa, por exemplo, que não é obesa, pode ter, entendeu? Uma pessoa pode ser glutona, comer compulsivamente sem ser obeso, entendeu? A glutonaria é o ato de comer mais do que a pessoa precisa, comer com o emocional, comer com as emoções, comer como se fosse o uso de uma droga para preencher o vazio, para saciar a alma, entendeu? Já a obesidade é o fato da pessoa estar acima do peso, estar pesada, pesado, de acordo com o que as pessoas consideram saudável, ou normal, ou padrão, entendeu? É isso que é considerado obesidade. Obesidade e glutonaria costumam ser confundidos porque algumas pessoas são obesas, estão obesas por causa do pecado da glutonaria. É um pecado bíblico. Porém, nem todas as pessoas estão obesas por esse motivo, entendeu? E como eu já falei, há pessoas que não são obesas, que são magras, leves, não são pesadas, e que têm esse problema do pecado de comer com as emoções, de ser glutão, de ser glutona. É pecado do mesmo jeito. Então, toda vez que a gente fala desse assunto, você precisa separar bem essas duas palavras, ok? O problema é que tem muita gente que não tem esse conhecimento, e quando a gente fala que glutonaria é pecado, a pessoa acha que a gente está julgando o gordinho e a gordinha, e não tem nada a ver. E a pessoa faz isso por pura falta de conhecimento, por pura ignorância. Primeiro, ignorância sobre esse assunto, sobre a diferença desses dois assuntos. Segundo, por achar que eu sou uma pessoa preconceituosa, sendo que eu sou uma ex-glutona e uma ex-gordinha. E quando eu me converti, esse assunto foi um dos assuntos mais difíceis de Deus tratar na minha vida. Por quê? Porque isso era um, entre aspas, Deus com D minúsculo na minha vida. Comer a comida era um Deus na minha vida. Porque eu era uma glutona, entendeu? Eu nunca tive a obesidade mórbida, tá? Eu passei muitos anos obesa, mas eu nunca tive a obesidade mórbida. Porém, eu era uma glutona e isso me fazia muito infeliz, era como se fosse uma droga na minha vida. Foi preciso Deus falar comigo sobre isso, me confrontar na palavra sobre isso, Gálatas 5:21 e vários outros textos bíblicos que falam para a gente não praticar a glutonaria. Isso foi uma mudança na minha vida. Entendeu? O meu caso, a minha história. Então, eu era uma glutona e a consequência do pecado da glutonaria na minha vida era que eu me tornava obesa e a obesidade em mim, gente, sempre me causou problemas sérios de saúde, entendeu? Você está entendendo que eu poderia ter sido uma glutona, mas que não tinha consequência da obesidade? Poderia ter acontecido isso comigo. Tá? Eu teria tido mais dificuldade de tratar, porque muitas vezes quando a pessoa é glutão, glutona e não engorda, a pessoa demora mais tempo para tratar. Entendeu? Mas no meu caso, eu tinha a consequência na glutonaria, na prática da glutonaria, eu tinha consequência da obesidade, sempre. E esse até hoje é o pecado que eu mais cometi na vida e que eu tenho que lutar constantemente contra ele. Ou seja, já estava pecando porque estava praticando glutonaria, que é um pecado bíblico. E aí acabava pecando mais porque acabava prejudicando o meu corpo. Eu, quando estou acima do peso, eu sinto dores nas pernas, dor na coluna, problema de circulação. Tem gente que está acima do peso, está obeso, está obesa, não afeta a saúde da pessoa. A pessoa continua com os exames normais. Nunca foi o meu caso. No meu caso, eu sempre fiquei péssima quando engordava, entendeu? E qual é a melhor definição de pecado para ficar fácil? Pecado na vida da gente é tudo que fizer mal para o nosso espírito humano, para a nossa alma e tudo que fizer mal para o nosso corpo físico. Ou seja, eu acabava pecando contra mim. Entendeu? Tem pessoas que não têm esse problema. Tem pessoas, por exemplo, que elas engordam, eles engordam, e isso não afeta a saúde da pessoa. E no meu caso, me afetava, sempre me afetou. Então, a glutonaria, ela sempre foi um pecado que levava a outro pecado pior na minha vida, entendeu? Então, para algumas pessoas, ser obeso, estar obeso, não é pecado, porque aquela pessoa não está com problema de saúde. A obesidade, ela se torna pecado quando ela afeta, te faz mal na sua saúde. Entendeu que a obesidade, dependendo de cada caso, ela pode ser pecado na vida de uma pessoa, como ela pode não ser pecado na vida de outra. Então, é diferente da glutonaria. A glutonaria é sempre pecado para o gordo ou para o magro.
Então, quando a gente fala de glutonaria, a gente não está falando de obesidade diretamente, tá? Pode até estar ligado ou não. Tem pessoas que são magras, mas são glutonas. E quando a gente fala de glutonaria, também não estamos falando de beleza, nem de autoestima. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Olha só. Eu postei aqui há alguns dias contando para vocês que eu fui me pesar há umas semanas atrás. Eu quase morri quando eu vi meu peso. Por isso comecei dieta, porque eu estou simplesmente com 78 quilos. 78 quilos. Sendo que o meu peso ideal é entre 55 e 57. Apesar de eu nunca ter conseguido ficar com 55 quilos, porque sempre fui magérrima demais, eu me mantive por muito tempo da minha vida com 60 quilos. E magérrima também com 60 quilos, entre 57 e 60 quilos. Ou seja, gente, hoje em agosto de 2018, eu estou praticamente 20 quilos acima do meu peso ideal, que eu sei muito bem, que eu fico outra pessoa quando eu estou no peso ideal. Minha saúde é outra, minha disposição é outra, meu bem-estar é outro, tudo melhora para mim, minha qualidade de vida é outra quando eu estou no peso ideal. Agora, eu sei que vocês não percebem esse peso todo, porque eu tenho 1,70 m, então disfarça. E além disso, como eu te disse, isso não tem nada a ver com beleza nem com autoestima. Eu me sinto linda com 78 quilos. Eu me acho linda também. Da mesma forma como eu me acho linda com 68 quilos. E me acho linda também com 58 quilos, entendeu? Então, tipo assim, isso não tem a ver com beleza, tá? Nem com autoestima. A autoestima da pessoa não pode estar ligada ao peso da pessoa, entenderam? Inclusive, hoje em dia, tem mulheres lindíssimas, top models, supermodels, que são plus size. Eu sigo duas, por exemplo, que eu sou apaixonada com a beleza delas e são gordinhas. Uma bem gordinha, para não dizer assim que ela é obesa mórbida, tá? Que é a Tess Holiday. Depois procura ela aqui no Instagram, você vai ver as fotos dela. Ela é bem, bem gorda, mórbida, mas ela diz, né, que tem uma saúde maravilhosa. E a bichinha é linda, mais linda, mais linda. Ela é enorme. Tipo, o braço dela é mais largo que a minha coxa. E a minha coxa, infelizmente, está bem larga. Só para vocês terem uma noção do tamanho dela. E ela é linda de morrer. Outra plus size que eu sigo aqui no Instagram, que é muito famosa, não é tão gorda quanto a Tess Holiday. É a Ashley Graham. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é linda de morrer, essa mulher, gente, e é bem gordinha. Isso é uma prova de que a beleza e a autoestima não dependem do tamanho, do peso da pessoa, entendeu? Nem do tamanho, nem do peso. Isso é uma coisa interior que a pessoa tem que ser resolvida. Agora, nós estamos falando também de questão de saúde. Eu acredito no que elas falam. Elas falam que elas têm uma saúde maravilhosa, que elas estão super bem. Aliás, as duas aparentam um extremo vigor. É bem engraçado, assim. A Tess Holiday, que é mais gorda, ela é super elástica, tem maior vigor. Ou seja, gente, são pessoas que são lindas, têm uma excelente, uma ótima autoestima e não são magras, são gordas, ou gordinhas ou gordas mesmo. Então, isso não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando aqui, entendeu? O que nós estamos falando aqui não se trata de beleza, de autoestima, mas se trata de um assunto bíblico para a nossa vida prática, de algo que a gente tem que prevenir a nível de pecado, que é a glutonaria. Olha que interessante essa palavra do Senhor Jesus em Lucas 21:34. Ele disse assim: Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. 35. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, Deus está falando com a gente. Jesus falou isso aqui. São palavras do Senhor Jesus de alerta para nós não permitirmos que o nosso coração se preencha com substâncias, sejam elas quais forem, até alimentos, e em vez de preencher o coração com Ele, entendeu? Porque é muito fácil para a natureza humana se preencher emocionalmente, psicologicamente,
com tudo que dá prazer. E o alimento, ele dá prazer, e por isso a gente pode passar a usar ele como se fosse uma droga preenchedora. Por isso que no verso 34 ele está dizendo o seguinte: olha por vocês mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O que ele está falando? Esses cuidados da vida são os prazeres que seduzem. Se a gente fosse usar uma linguagem bem rasgada para traduzir o que Jesus estava falando aqui, ele estava dizendo o seguinte: presta atenção, gente, não se distraiam com esses prazeres de comer muito, de beber muito. Vocês acabam preenchendo o vazio e esquecendo de preencher comigo, entendeu? Então ele está dizendo para a gente: presta atenção, porque essas coisas podem sim tomar o meu lugar no coração de vocês e fazer vocês se afastarem de mim, se esfriarem, porque é como se fosse uma droga. Vocês entenderam? Eu, como pastora, eu tenho obrigação de falar desses assuntos. Eu vou ser cobrada pelo Senhor, pelo meu ministério, se eu estou fazendo da forma como Ele quer. E eu tenho uma experiência nessa área, desse tema, entendeu? Se você é alguém que me segue aqui nas redes e, de repente, você não gosta que eu fale desse assunto porque você se sente ofendido e ofendido, entenda, não é com você o problema. Não é nada pessoal, entendeu? É Bíblia. Eu tenho que falar, entendeu? Eu tenho que falar desse assunto como eu falo de outros pecados. Ainda mais sendo eu uma pessoa que passei por um processo de libertação, de cura nessa área e vigio constantemente. Você vê que uma bobeira que eu dei do final do ano passado, tá? Na verdade, de janeiro para cá eu dei bobeira. Comecei a trabalhar num projeto que eu fiquei sedentária e engordei mais de 10 quilos. É uma bobeira. Dei uma brecha que eu dei, entendeu? Vacilei e caí nesse pecado de novo e me prejudiquei. Minha saúde, de repente, quando eu vi com 78 quilos, toda pesada, com as pernas inchando, tudo errado. E para encerrar, eu quero falar de dois assuntos. Primeiro, sobre os seguidores, que são os queridos e mais queridas, e também sobre os haters, que eu não sei se vocês sabem o que significam haters. É um termo usado aqui na internet, que são os odiadores da internet. Por exemplo, nessas postagens que a gente falou sobre glutonaria, deu para ver nitidamente a diferença entre um seguidor querido, uma seguidora querida, de um hater. Porque sempre que eu posso, eu respondo. Sempre que eu consigo, eu respondo a todos que eu consigo responder. E nesses posts, algumas pessoas colocaram ali dúvidas, perguntas. E eu sempre que consigo ver, né, respondo as perguntas e as dúvidas. E quando eu respondo, pela reação da pessoa, a gente vê se ela é seguidor ou hater. E às vezes a dúvida da pessoa não vem nem em forma de pergunta, mas vem em forma de uma crítica, de um comentário mal criado. Mas você vê que é porque a pessoa não entendeu. E eu sempre que vejo, gente, tento no máximo que eu posso responder. E aí a pessoa reage à minha resposta. E nessa reação da pessoa, eu vejo, vocês veem se a pessoa é seguidor ou se a pessoa é hater. Pela resposta da pessoa, a gente consegue discernir quem a pessoa é, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu dei um print de um comentário de uma seguidora querida que ela comentou o post sobre glutonaria. Olha que interessante o comentário dela. Entendeu o comentário dela no post? Ela falou que ela conhece muita gente que tem problema de tireoide, ou que emagrece ou que engorda com problema de tireoide e que justifica o seu problema de peso pela tireoide. E o que ela falou no comentário para essas pessoas, né, é que se a pessoa fizer uma dieta, seguir direitinho, mesmo tendo problema de tireoide, a pessoa vai obter resultados de acordo com a situação da pessoa, entendeu? Eu sei que isso é verdade porque eu já presenciei isso, mas eu também entendo um pouquinho desse negócio da tireoide. Eu tive uma parente na adolescência que ela teve um distúrbio de tireoide, que ela engordou mais de 20 quilos praticamente sem comer. Então é real essa questão de que a tireoide pode sim desregular o metabolismo inteiro da pessoa e a pessoa ou engordar sem necessariamente comer o suficiente ou emagrecer sem deixar de comer o suficiente para emagrecer. Ou seja, a tireoide é uma coisa que mexe com essa parte, entendeu? Com essa questão de ou emagrecer ou engordar, com essa questão do peso. Tireoide tem isso sim. Só que também é verdade que as pessoas muitas vezes se escondem atrás do problema.
Fato é que, se uma pessoa estiver numa situação extrema na vida, tá? Uma situação de um confinamento sem alimento, uma situação, vamos imaginar, de uma ilha deserta sem ter nada para comer, seja uma pessoa que tem problema de tireoide do tipo que engorda, ou seja, aquela pessoa que está bem gorda acima do peso e fala: não, meu problema é a tireoide. Se essa pessoa estiver numa situação extrema, privada de alimento por semanas, ela vai emagrecer apesar do seu problema de tireoide, entendeu? Por quê? Porque situações onde a pessoa é privada de alimento por muito tempo não tem tireoide que resista a essa pressão. Então, entendendo isso, eu concordei com ela e fiz um comentário, falando no comentário exatamente uma reflexão que eu já fiz sobre essa questão de situação extrema e usei um exemplo, por exemplo, de uma situação do Hitler, da situação extrema que o Hitler, na época, colocou muitas pessoas dentro de campo de concentração, onde as pessoas ficaram sem alimento, foram emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E fiz um comentário de uma reflexão em cima disso. Vou te mostrar aqui. E eu cometi um erro ortográfico ali, faltou aspas na palavra salvado, mas dá para entender o sentido, né? O sentido é, gente, no campo de concentração não tinha ninguém com problema de tireoide que não conseguia emagrecer, infelizmente, gente. Mas é óbvio que a gente não está usando isso como um exemplo positivo. A gente está usando isso como um exemplo que derruba esse conceito que a pessoa tenta se esconder atrás do problema, colocando a culpa no problema. E o que essa seguidora fez de comentário falava justamente sobre isso, sobre pessoas que precisam mudar, mas que não querem mudar e, para não mudar, se escondem atrás, por exemplo, de um problema de tireoide. Mas só que a verdade é que, tendo problema de tireoide que for, se a pessoa fechar a boca, se a pessoa realmente for radical, fizer uma dieta super restritiva, a pessoa vai ter perda de peso sim, entendeu? Porém, na hora que eu fiz esse comentário que mencionava essa circunstância extrema, né? Apareceu um grupinho de haters ali que eu nem dei print para não fomentar. Mas, gente, as pessoas começam a fazer um comentário ainda se disfarçando, fingindo que são ótimos seguidores, mas de repente a pessoa se revela o hater. Eu fui e respondi: querida, você não entendeu a pessoa, aí que a pessoa escreveu textão. E eu tenho aprendido a lidar com os haters, sabe, de uma forma mais descontraída. Eu tenho percebido que os haters, eles não querem a minha resposta. Eles não querem realmente saber o que significa o que eu estou falando. Eles querem só irritar e estressar. Porém, eu continuo respondendo a quem eu acho que merece uma resposta. Às vezes a pergunta não vai satisfazer o hater, mas vai satisfazer uma outra pessoa que tem um bom coração e que está ali realmente querendo ouvir e entender. Mas eu tenho aprendido a lidar com os haters. E uma coisa que eu descobri que os haters odeiam é quando eles escrevem aquele textão e aí eu vou lá e, com um clique, pif, apago o textão. Não tem coisa pior pro hater do que você dar um delete no barraco que eles estão causando lá nos seus comentários. E eu aprendi a fazer isso e eu tô me divertindo. Então, haters, desistam, porque o Instagram é meu, entendeu? Quem manda nesse Instagram sou eu e eu vou usar todo esse poder para lindamente deletar os textões que vocês colocam. Entenderam? Então, assim, para finalizar, eu quero terminar esse assunto dizendo o seguinte: olha, é para crente esse assunto. Se você não é crente, ignore, meu bem. Esse assunto é bíblico, entendeu? Glutonaria é um assunto bíblico. Já a obesidade é um assunto dos dias de hoje, entendeu? Mas glutonaria não. Glutonaria é um assunto bíblico e tem que ser falado, entendeu? Todo pastor, toda pastora, em algum momento a gente vai ter que falar desse assunto. E agora eu que estou de dieta,
estou vivendo no mundo maravilhoso da dieta, então eu vou compartilhar muitas stories e posts sobre esse assunto. Então, se você que me segue tem problema nessa área, se sente ainda muito fragilizado, fragilizada, muito sensível, se sente ofendido quando eu falo desse assunto, comece a se preparar, porque vai vir aí muito post pelos próximos meses sobre isso. Agora, já você que tem problema nessa área e quer emagrecer, quer romper nessa área, follow me, darling. Me segue nesse propósito que você vai ver. Propósito que eu falo, gente, não é jejum, né? É a determinação e a disciplina que a gente precisa buscar e lutar para a gente conseguir vencer nessa área. E não adianta, tem que orar, não é só agir. Essa área precisa sim de oração. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouco mais desse assunto. E um dia ainda vou fazer uma conferência só sobre esse tema de libertação, que eu creio que vai impactar muita gente. Um grande abraço e até a próxima enxurrada de stories. E agora eu vou dormir. Muito tarde, tá muito tarde, eu tô cansada. Mas vale a pena, amém? Deus vai renovar minhas forças e as suas também. Amém? Deus abençoe a todos.